Bolsonaro completa 3 meses na prisão, no presídio, na Papuda, na Papudinha. E o UOL traz uma matéria sobre o seu cotidiano, mas o UOL traz um destaque de que ele tem 0 leitura. É o primeiro presidente da República Brasileira que não lê, que nunca leu. Talvez vocês lembrem da fala do Roberto Campos Neto, ex-presidente desastroso do Banco Central, comentando sobre a capacidade de escuta, aquilo que os americanos chamam de attention span, aquele tempo que ele consegue prestar atenção num raciocínio, seguir um raciocínio, ouvir uma argumentação sem se concentrar. E o Roberto Campos Neto, pessoa que eu nem gosto, mas eu recordo que ele disse que para o Bolsonaro, para você tinha que falar uma coisa, tinha que ser muito rápido, porque ele não consegue se concentrar e não consegue seguir. Você tinha que falar de uma forma muito simples, de uma forma muito curta, muito breve, senão ele não entendia. E esse cara é o mentor, esse cara é o ídolo, é a referência de muita gente. Só em pensar que o Brasil já teve um Dom Pedro II, um cara apaixonado por livro, um cara apaixonado por biblioteca, um cara que lia em hebraico, lia em árabe, lia em grego, lia em alemão, lia em francês, lia em inglês, um cara que achava que um país tinha que ter a cultura, tinha um papel fundamental no país, e depois teve o Bolsonaro. Depois agora, né, claro. O Bolsonaro e os seus asnos zurrantes. E aí a gente teve um período agora no século XXI, uma era pós-literária, em que o livro realmente perdeu a importância para a tela, e a gente teve esse cara, esse asno, que falava lá no cercadinho, para outros asnos, e o cara completa 30 dias. Ele vai passar, mesmo que diminua a pena dele, ele não tem hábito, ele não tem cognição para ler nada. Ele pode passar o século ali, que ele não vai ler nada, nem gibi. Só se botar palavras cruzadas e ainda, como já saiu em meme, tem que ser uma palavras cruzadas especiais pro Bolsonaro. Mas é isso aí. O pior é que uma anta dessa tem o seu séquito, tem os seus seguidores fiéis, tem pastores, tem militares, tem sargentos, cabos, né? Incrível isso. Já usei o Bolsonaro para falar de um conceito trazido pelo filósofo italiano Benedetto Croce, que é a onagrocracia, o poder dos asnos zurrantes, o poder dos asnos selvagens, que é o poder onde você tem um dirigente, que ele é uma pessoa tosca, que ele é uma pessoa ignorante, que ele é uma pessoa como o Bolsonaro, e ele tem os seus seguidores, pessoas que esperam que ele delegue um pequeno poder para elas, que elas se sintam um pequeno poder, um poder violento, não é? Que elas se sintam autorizadas, que elas se sintam amparadas e reconhecidas por essa figura autoritária. Mas é isso, é impressionante isso, né? Quem faz essa comparação entre o Bolsonaro e o Lula, tentando dizer que o Lula é analfabeto, etc., gente, é uma piada isso. O Lula já foi preso também. E o Lula preso, o Lula leu bastante, leu mais de 200 livros nesse período, leu atentamente, né? Aquela meditação concentrada, etc., recebeu visitas de pessoas que estão na história. Ele recebeu um cara que, quando morrer, está na história, porque é uma pessoa um dos nomes mais importantes da linguística do século XX, que foi Noam Chomsky, professor do MIT e a pessoa mais citada no planeta Terra, né? O pensador intelectual mais citado no planeta, e recebeu também outra pessoa que ficou para a história, que é o Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia, escritor, que também veio visitar o Lula na prisão. Ele recebeu também cartas do Papa Francisco, que também ficou para a história, né? Também ficou para a história. E outras pessoas menores, Bressa Pereira, economista brasileiro renomado fora. Mas quer dizer, essas personalidades históricas, todas elas vieram visitar o Lula na prisão. Todas elas, né? Então, isso vai ser contado lá na frente, quando a gente desaparecer, as nossas gerações estiverem indo embora. Esse cara, que foi um retirante do Nordeste, que foi de Pau de Arara para São Paulo, foi torneiro mecânico, né, teve o dedo amputado num acidente de trabalho, foi preso na ditadura militar, né, conduziu as primeiras greves importantes aí, que conduzem o país à mobilização, à criação do PT, que foi importante na abertura política, enfim. Esse cara aí vai entrar para a história. E o Bolsonaro, gente, você vê como a pessoa vazia. Por isso que ele só ressoava barbaridades quando saía da boca dele aquelas coisas que ele falava com relação à tortura, com relação àquela falta de empatia, aquela falta de responsabilidade, aquela falta de discernimento, aquela falta de sabedoria, mesmo para a idade dele, no período do Covid, as coisas que ele dizia, que ele não é coisa de uma pessoa para aquela idade, acima dos 60 anos, né? Um cara que provavelmente já é avô, um cara que é pai de uma família grande, falar as coisas que ele falava. Aquilo ali é tipo de uma pessoa vazia, né? É isso que a gente diz, o conceito do Benedetto Croce é muito importante aqui, o conceito de onagrocracia, que é que ele usava para poder, o filósofo historiador italiano, para poder caracterizar o fascismo. É o governo das pessoas incapazes, das pessoas toscas, dos burros, dos asnos selvagens, dos asnos zurrantes. É a onagrocracia, né? É o poder das pessoas. Quer dizer, o bolsonarista comum, ele é como o Safatli diz, ele tem déficits. E, sobretudo, ele tem déficit cognitivo, ele tem déficit moral e ele tem déficit psicológico.
O déficit cognitivo são pessoas que são imunes ao pensamento concatenado, à fala sólida, ao pensamento crítico, a encadeamento lógico de raciocínios, a criticidade, ao pensamento que ele é factual, né? Que ele tenta ser fidedigno, né? Eles têm imunidade a isso. Eles são mais afeitos a teorias conspiratórias, a pensamentos que são altamente emotivos e que têm engajamento falso, super simplificados, soluções super simplificadas para o problema da violência, para o problema da economia, para todos os problemas da sociedade. Isso é o bolsonarista. O bolsonarista, ele é um não leitor, ele é essencialmente um não leitor, assim como a grande referência deles, que é Bolsonaro. A gente já coloca, por que você está falando de Bolsonaro? Por que ainda hoje, já que ele está preso? Porque, gente, a gente só pode falar do nazismo falando do Hitler. A gente só pode falar do fascismo falando do Mussolini. Salazarismo do Salazar. A gente só pode falar dessas figuras, desses movimentos de massa, desses movimentos de psicologia de massa, esses movimentos aí, se a gente fizer a referência à liderança deles. Então é isso. O Bolsonaro é isso, o Bolsonaro e os bolsonaristas. E o mesmo vale para o Tarcísio, o mesmo vale para esse chupetola, né? Que é uma pessoa que impulsiona falsidades, que impulsiona mentira. Um cara que se deslumbra, que assim, ele não cita uma cidade, ele se deslumbra com Dubai. Esse turismo que é puro consumo, um turismo vazio, um turismo de ostentação. É isso que essa pessoa tem na cabeça. É isso aí que o Bolsonaro tem na cabeça. O cara que quando vai falar sobre livro didático, olha só que loucura, gente, a gente entrou. O cara vai falar sobre livro didático, a única coisa que tem na cabeça dele é pôr o hino do Brasil lá no livro. E diminuir o tamanho de letras, tem muitas letras, muitas palavras, o número de letras e palavras, porque tem palavras demais. E isso aí, esse cara é referência para as pessoas. Tem gente, às vezes, que é advogado e tudo, que tem essa figura como referência. Uma vez um conhecido de Recife chegou para mim, eu disse que tinha conhecido Recife, e ele tentando passar uma impressão de pessoa intelectualmente refinada, cultivada, né? Ele me perguntou, ele primeiro citou que o pai dele disse, um país desse que o presidente é ignorante, é analfabeto, um país desse não pode dar certo. Ele disse como se tivesse dizendo alguma coisa que ia colar, ia assim, impressionar muito. Eu disse, é mesmo, concordo. Um analfabeto que fez módulo de universidades, escolas técnicas, programas de inclusão social para as pessoas nas universidades, ProUni, FIES, etc. Universidades sem fronteiras, brasileiro poder ter uma experiência em universidades do Europa, Estados Unidos, né? Tem internacionalização nos seus currículos, e não vou parar por aí. Recuperou as pesquisas aqui no Brasil, fomento a pesquisa, etc. Não é isso? Hospitais universitários. E foi o Lula, não foi o Bolsonaro. Bolsonaro é esse cara tosco. O cara que. Isso que é muito importante. Imagina que é a solidão é importante. Elucubração. A pessoa está sozinha, aquela meditação, né? Detida, né? E é ali que você. É fundamental a solidão para o processo criativo. Agora, a solidão de um asno, de uma pessoa tosca, de uma pessoa que não pode trazer nada para si, gente. Uma pessoa dessa, imagina o vazio desse cara sozinho consigo, sozinho ali na prisão. Esse cara que ele não consegue apreciar um texto, cara. Imagina isso, gente. O Brasil viveu uma loucura, viu? Pelo amor de Deus, gente. Que loucura. Onde é que nós estávamos? Onde é que nós estamos? Que a gente ainda tem gente querendo votar no Flávio Bolsonaro. O cara que impulsiona uma fake news e é desmentido e obrigado a se desculpar pelo TSE, gente. É muito louco isso. Mas é isso aí. Segue aí esse perfil e senta o dedo no like aí para ajudar a nossa comunicação. Muito obrigado.